Bom, continuando aqui nosso curso de nuclear, nós vamos fazer uma breve revisão dos tipos de decaimentos. A gente vai começar pelo decaimento alfa, que é quando o núcleo atômico emite um núcleo de hélio. Olha só, aqui eu tenho o urânio 238, ele decai emitindo um tório 234 e uma partícula alfa, que é uma partícula com dois prótons e dois nêutrons. É um núcleo de um átomo de hélio. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o decaimento ele segue a lei da conservação da quantidade de movimento. Ou seja, uh, se o urânio inicialmente está parado, né, por uma hipótese matemática para facilitar o raciocínio, eu tenho aqui um átomo de urânio parado e esse tório e esse alfa decaem, a soma dessas quantidades de movimento, ou seja, o produto m vezes v do tório mais o m vezes v do alfa, tem que ser zero. Ou a soma das quantidades de movimento dessas partículas aqui tem que ser igual à quantidade de movimento do urânio que ele tinha inicialmente. Então, a lei da quantidade de movimento ela está atendida aqui. Agora, se a gente olha para esses números de massa, parece que está tudo fechado, né? 238, tório 234, alfa 4, se eu somar 4 mais 234 dá 238. Entretanto, se a gente pega essa massa com todas as casas decimais, então tá aqui os números, eu não vou ficar lendo esses números para não deixar o vídeo muito longo, a gente percebe que há um decréscimo de massa. Bom, o que aconteceu com essa massa? Ela sumiu? Não, ela se transformou em energia. Esse delta massa aqui de 0,00456 unidades de massa atômica, se a gente aplicar ali a relação do Einstein, E igual a m vezes c ao quadrado, a gente vai chegar que essa energia é de 4,25 megaelectronvolt. Lembra que um elétron-volt é a energia que um elétron ganha ao atravessar um DDP de 1 volt. Ou seja, isso dá 1,610 a menos 19 Joule. Tá? Por que a gente está falando aqui em elétron-volt? Gente, porque essa é a unidade de medida da física nuclear ou da física de partículas, tá certo? Eles não trabalham com Joule, eles trabalham muito com elétron-volt. Então isso dá 4,25 milhões de elétron-volts. Essa energia, ela aparece como? Essa energia, ela aparece em forma de energia cinética dos produtos aqui da reação. Em especial, essa partícula alfa, ela é emitida a uma altíssima velocidade comparável, não, eu não disse igual, hein? Comparável à velocidade da luz. Ela já pode ser colocada em uma escala de alguns por cento da velocidade da luz. E por isso, essa partícula aqui, ela tem a chance de causar um enorme dano celular, né? Celular mesmo, gente, na célula do nosso corpo, tá certo? É por isso que é perigoso a gente ficar perto de elementos radioativos. Esse núcleo aqui de hélio com uma grande energia cinética, com uma altíssima velocidade, bateu ali na nossa pele, pode causar dano celular, certo? E dano celular, quando a gente está falando num ser vivo, a gente pensa em câncer, certo? Principalmente. Bom, e um outro dado aqui desse decaimento é o tempo de meia-vida, que provavelmente vocês já estudaram em química. Nesse caso é de 4,5 bilhões de anos, ou seja, demora. Se eu tiver uma amostra de urânio 238, ela vai demorar 4,5 bilhões de anos para metade desse urânio sofrer o decaimento alfa. Beleza? Tá. Agora vamos aqui para um olhar específico da física. Gente, essa partícula alfa, ela estava presa no núcleo, ela estava ligada ali pela força nuclear. Por que ela escapou? Por que ela saiu? Se a força estava ali, não estava? Estava sim. Por que a partícula caiu fora? Bom, essa partícula está no chamado
poço de potencial. Essa partícula alfa, esses dois prótons e esses dois nêutrons, eles estavam ali presos num poço de potencial gerado pela força nuclear. Para escapar, elas tinham que superar essa grande barreira aqui, certo? É como se a partícula estivesse ali num buraco. Bom, só que o que a gente viu em física quântica? Que existe uma probabilidade da partícula escapar do poço de potencial mesmo sem ninguém ter dado energia para isso. Esse efeito é o efeito do tunelamento. Ou seja, esse escape de partícula do núcleo é uma amostra do efeito do tunelamento. É como se a força falhasse, né? A partícula consegue escapar. Nesse gráfico que está aí na frente, a gente tem a energia liberada no decaimento alfa do urânio 228 e do urânio 238, com os respectivos tempos de meia-vida. Olha que absurdo, olha como a coisa é sensível. A partícula alfa que sai do urânio 228, ela sai com uma energia um pouquinho maior, 6,81 MeV, enquanto a do urânio 238 é de 4,25 MeV, que a gente tinha visto na tela anterior. Ou seja, do 228 está com uma energia um pouquinho maior. Muito bem, isso faz com que o tempo de meia-vida do 228 seja de 9,1 minutos em comparação a 4,5 bilhões de anos do 238. Por que essa diferença brutal? Essa diferença está ligada ao quê? Bom, essa diferença ela está relacionada com a probabilidade do efeito de tunelamento ocorrer. Quando eu tenho a partícula num estado energético maior, eu aumento aquelas bandas de probabilidade de ocorrer o tunelamento. Portanto, é muito mais provável que a partícula alfa escape do urânio 228 do que do urânio 238. Por isso, a diferença no tempo de meia-vida. É muito mais fácil que o 228 decaia. Gente, física quântica na veia para explicar isso daqui. Beleza? Agora, a gente vai seguir para outros processos de decaimento. O decaimento beta, olha só, esse decaimento beta aqui ele é curioso. É a emissão de um elétron ou de um pósitron pelo núcleo. No exemplo que está aqui, a gente está falando da emissão de um elétron, né? Aí você fala, puxa, mas calma aí, pera. No núcleo só tem próton e nêutron. Como é que ele cospe um elétron? E aí? Olha só, a gente está falando aqui do decaimento do fósforo, né? Fósforo decai, é transformado num enxofre, cai fora um elétron e mais uma partícula aqui que daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que a massa continua 32, agora o número de prótons aumentou. Poxa, como é que o número de prótons aumentou? Aconteceu o seguinte, é como se um nêutron que tivesse aqui dentro, um nêutron, tivesse cuspido o seu lado negativo de ser e tivesse se transformado em um próton. Aí você fala, puxa, mas espera aí, o nêutron é a junção de um próton e de um elétron? Não. Estranho isso, né? Mas, olha só. Gente, conservação de energia está atendida, conservação da quantidade de movimento está atendida e conservação de carga está atendida. É isso. É esquisito para a gente aceitar que isso ocorre, mas essa estranheza não viola nenhuma lei de conservação da natureza. Então tá tudo certo.
Então, basicamente, é como se um próton aqui um nêutron, perdão, tivesse transmutado em um próton, cuspindo fora um elétron. Agora, além dessa estranheza aqui, eu tenho mais uma. Quando esse decaimento foi estudado, conhecia-se até o elétron. Essa partículazinha aqui não era conhecida. Bom, como é que ela foi encontrada? Na verdade, ela foi prevista. Ela foi prevista por quê? Porque se a gente só considerar esse átomo filho aqui e o elétron, a gente vai ver que a conservação da quantidade de movimento não está bem atendida. Essa lei aqui não funciona muito bem. Ou seja, parecia que faltava uma partícula para a lei da conservação da quantidade de movimento ser válida. E essa partícula é o chamado neutrino. O neutrino é super difícil de se detectar. O nome neutrino é o diminutivo de nêutron em italiano, tá? O neutrino é uma partícula neutra, só que extremamente pequenininha. Extremamente pequenininha. Para vocês terem uma ideia, um neutrino consegue atravessar o planeta Terra sem interagir com nenhum átomo. É possível a gente capturar neutrino que vem do Sol, passa pela Terra e chega lá do outro lado do planeta sem tocar em nada. Né? Parece que eu não lembro precisamente desse dado, mas o livre caminho médio de um neutrino na água, ou seja, o quanto ele pode andar na água sem tocar em nada, está na ordem aí de anos-luz. Então, uma partícula minúscula que tem um jeito muito peculiar de ser detectado, a gente não vai falar aqui, mas que ela também é ejetada nesse decaimento. Bom, gente, de novo, se a gente analisar as massas aqui, bom, parece que está tudo atendido, né? Eu tenho fósforo com massa 32, o enxofre com massa 32, o elétron tem massa 0, o neutrino tem massa 0, mas não é bem assim. Se a gente olhar para as massas aqui com todas as casas decimais, a gente vai ver que quando o decaimento ocorreu, teve um decréscimo de massa. E o que aconteceu com esse decréscimo de 0,00134 unidades de massa atômica? Virou energia. Aonde que está essa energia? Ela saiu em forma de energia cinética aqui dos produtos. A lei da conservação da quantidade de movimento aqui ela é válida, tá certo? E a gente vai ter que o átomo de enxofre vai ficar muito lento, né? Porque a massa dele é absurdamente maior do que a do elétron e a do neutrino. A do neutrino não interage com nada, mas o elétron interage com muita coisa, muita coisa. Ou seja, esse elétron aqui, ele pode trazer dano à nossa saúde, sim, tá certo? Porque ele é muito energético. Então, quando ele interage com as nossas células, pode dar problema. Tudo bem? E aqui, por curiosidade, o tempo de meia-vida, que é de 14,3 dias. Mas nós temos também o tal do decaimento beta+, que é quando o núcleo emite um pósitron. Aqui eu tenho o decaimento beta+ do cobre. O cobre ele se transmuta num níquel, joga fora um pósitron e um neutrino. Tá? Ali no decaimento passado, o neutrino ali tinha uma barra em cima, porque ele era o antineutrino, que é a antipartícula do neutrino, mas a gente não vai fazer a distinção aqui nesse curso. Bom, gente, o que eu queria falar aqui? O pósitron, ele tem uma característica interessante. O pósitron, ele é a antimatéria do elétron. Se você incidir um elétron, causar um encontro de um pósitron com um elétron, eles vão se aniquilar e vão virar energia. Eles desaparecem, é uma coisa doida. O pósitron ele tem as mesmas características do elétron, com exceção da carga elétrica. A carga elétrica dele é oposta. O pósitron é basicamente um elétron positivo. Tá? Então, de novo, numa reação nuclear você tem perda de massa, e essa perda de massa é o que se transformou em energia cinética dos produtos. Esse pósitron faz mal à saúde? Pode fazer sim, tá certo? O elétron ele é uma partícula menor ali do que a partícula alfa, né, que também é produto de um decaimento radioativo.
ele tem um maior poder de penetração na matéria, né? Afinal é um elétron, mas ele sim também pode causar danos à saúde por ser altamente energético. E, por último, nós vamos falar do decaimento gama. O que é o decaimento gama? Ele é a emissão de um fóton por um núcleo instável. Bom, basicamente é o seguinte, você tem um outro decaimento antes, um decaimento alfa ou um decaimento beta, tá? Esse núcleo atômico, ele cuspiu uma partícula, ou seja, cuspiu um núcleo de hélio, cuspiu um elétron, cuspiu um pósitron, mas esse núcleo ele ainda está com uma grande quantidade de energia acumulada, digamos assim, tá? E aí, o que ele faz? Ele cospe essa energia fora. O decaimento gama, ele não é necessariamente um decaimento, porque você não tem uma transmutação nuclear, né? O elemento ali, ele continua o mesmo, ele só cospe energia. E essa energia, ela é um fóton, ou, se você for muito clássico, é uma onda eletromagnética. Ou seja, essa diferença de energia entre esses núcleos de bário aqui é a energia que este fóton aqui está carregando. Se essa diferença de energia for muito grande, é um fóton muito energético. Se for muito pequena, é um fóton pouco energético. Em geral, esse fóton aqui é altamente energético e também pode causar danos à saúde, tá certo? É um fóton de altíssima frequência. Portanto, ele é um fóton de alta energia, curto comprimento de onda, e se a gente olhar ali para a relação da quantidade de movimento do fóton, pelo comprimento de onda dele ser pequeno, ele tem uma quantidade de movimento absurda. Ou seja, quando esse fóton colide com a matéria, ele é um fóton, entre aspas, pesadão, né? Porque ele tem grande quantidade de movimento, ele pode causar muito estrago nas nossas células. Tudo bem? Então vamos lá. Só retomando. Decaimento alfa emite um núcleo de hélio. Decaimento beta emite um elétron ou um pósitron. E o decaimento gama, que o núcleo somente devolve para você uma energia extra que ele tinha ali, né? Tanto o decaimento alfa quanto o decaimento beta, você tem perda de massa. E essa perda de massa, dando um exemplo aqui, né? Essa perda de massa é transformada em energia cinética dos produtos da reação. Tudo bem? Então, continuaremos no próximo vídeo.